Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, eu quero continuar essa série de mensagens que a gente começou aqui já algumas semanas atrás, e essa série de mensagens é decisões que transformam vidas. Existem decisões que mudam a nossa história, que mudam o rumo da nossa vida, e essas mensagens têm sido maravilhosas, têm sido muito importantes para mim, porque tem nos levado realmente a viver um nível de fé além dos nossos olhos. Nós temos acostumado a viver uma vida cristã, muitas vezes, condicionando a nossa vida aquilo que é aparente, aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que é natural. Mas o Evangelho é um chamado de Deus para nós a viver o extraordinário, o sobrenatural. E eu creio profundamente que essa série tem sido de bênção na nossa vida, no meio da igreja, e eu quero trazer essa mensagem para você no dia de hoje. Se coloque em pé, você que já achou Mateus, capítulo 6, nós vamos ler o 14 e o 15. Amém? Acharam aí? Sim? Então vamos lá, vamos ler todo mundo junto, 14 e o 15, tá? Mateus 6, 14 e 15. Eu vou contar até 3 e você lê bem alto aí na sua versão, mais alto que você puder. Amém? 1, 2, 3 e... Amém? A minha versão NVI diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Ela é fiel, eficaz e poderosa para transformar. Nós não estamos aqui, Senhor, para apenas sairmos impactados e tocados emocionalmente. Mas nós estamos aqui para sair impactados pela Tua palavra. E porque nós queremos que a Tua palavra produza em nós transformações, Senhor, que sejam visíveis às nossas vidas. Nós queremos frutificar em toda boa obra. E essa frutificação só é possível através da semente da Tua palavra, Senhor. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor leve cativo a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, as nossas ansiedades. Que o Senhor possa habitar ricamente nesse lugar, que o Teu Espírito tenha acesso a nós, ao nosso coração, tenha acesso a esse lugar e possa, Senhor, nos levar a esse lugar onde nós possamos ser curados pelo Teu Espírito. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Muito bom estar aqui, essa série de mensagens que a gente começou, decisões que transformam vidas. Nós começamos a primeira ministração dessa série, dizendo sobre a decisão de crer. A decisão de crer é a decisão que o Evangelho nos convida a viver. Viver além do aparente, além do que os nossos olhos veem. Nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas e perceber que a Escritura Sagrada de Gênesis e Apocalipse é um convite ao homem a viver além do aparente, além do visível. Nós vemos histórias de homens que nos inspiraram a não viver por aquilo que está vendo, não viver por aquilo que está apalpando, mas viver confiando que algo extraordinário sempre vai acontecer na nossa vida. Foi assim que Davi venceu Golias. Ele creu no sobrenatural, ele não creu na aparência, naquilo que estava visível aos seus olhos, mas ele confiou em algo que estava além daquilo que é visível. E eu vejo que um dos problemas da igreja, no tempo que nós vivemos, é que nós estamos vivendo muito pelo aparente. Nós estamos vivendo muito pelo visível, muito pelo palpável. E nós estamos esquecendo de procurar a viver uma vida no extraordinário.
Tem situações na nossa vida que é só o extraordinário que vai fazer. Tem situações na nossa vida que é somente um coração rendido a Deus que vai superar aquele momento, porque depender de Deus é um privilégio na vida do cristão. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: não vivam ansiosos, porque a ansiedade pressupõe um coração que não está vivendo o extraordinário. A ansiedade pressupõe um coração que está dependendo do aparente, do visível, do palpável. Mas quando existe um coração que confia em Deus, então a ansiedade não faz parte daquela cultura, porque estamos confiando que o nosso socorro virá do Senhor. Então viver o extraordinário é a primeira coisa, viver, crer, decidir crer é a primeira decisão que nós precisamos tomar. Segunda mensagem, semana passada, nós falamos sobre a decisão que também é importante, a decisão de mudar. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então não adianta apenas crermos que Deus vai fazer o extraordinário, nós precisamos nos colocar nesse lugar, decidir, olhar para a nossa vida e mudar. Amém? Deus aceita todos nós do jeito que estamos, mas Ele não espera que continuemos a ser como somos. Deus nos chama e convida você, pecador, da forma como você está. Você não precisa ficar perfeito, não precisa ficar limpinho, não precisa ficar bonitinho, não precisa estar com linguajar cristão aí na ponta da sua língua. Deus aceita você como é, como você está, mas Ele não deseja que você permaneça dessa forma. A vida cristã é um chamado à transformação, é um chamado a uma progressão, a um processo de mudanças contínuas na nossa vida, que vai nos levar a se tornar a pessoa que Deus quer que a gente seja. Então, sem mudança, não tem propósito de Deus na nossa vida. Sem transformação, não tem propósito de Deus na nossa vida. Eu disse algo na semana passada, que é o que eu creio de todo o coração. A única pessoa que pode atrapalhar os propósitos de Deus de se cumprir na sua vida é você mesmo. O diabo não tem poder de impedir Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. A igreja não tem o poder de impedir Deus de fazer aquilo que Deus quer fazer na sua vida, mas você pode impedir Deus de fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Quando, pastor? Quando você decide permanecer do jeito que você está, e você não se coloca nesse processo de transformação, de santificação, de mudança, para você se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Então, a decisão de mudar é uma decisão que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. E hoje nós vamos entrar para a terceira mensagem. E a mensagem tem como tema: decida perdoar. Fala assim: decida perdoar. É curioso que esse texto é o único texto nas Escrituras Sagradas que Deus condiciona o perdão ao nosso perdão. Deus condiciona o perdão do Pai ao nosso perdão. Deus condiciona o perdão dos nossos pecados à maneira como nós perdoamos as pessoas. E é interessante a gente entender, porque Deus está trazendo isso para nós de uma forma a entendermos a nossa responsabilidade, a entendermos de fato que o perdão na vida do cristão não é opcional, mas ele é uma decisão de obediência, uma decisão de vivermos uma vida segundo a vontade de Deus, porque Ele está dizendo nesse texto: se você perdoar, será perdoado. Mas se você decidir não perdoar, então você não vai ser perdoado pelo seu Pai. Você já parou para pensar? Que a ausência de um coração que perdoa significa que Deus também vai reter o perdão sobre a nossa vida. E isso é muito sério. Perdão não é uma opção no reino, é uma exigência. A falta de perdão fecha as portas espirituais, adoece a alma, impede o mover de Deus. Quem foi perdoado por Deus não tem o direito de reter o perdão. Então o perdão faz parte da nossa essência. O perdão faz parte do nosso DNA. O perdão faz parte de um caminhar cristão, pressupondo que nesse caminho nós seremos feridos e nós feriremos. Pressupondo que para sermos a igreja que Cristo deseja que sejamos, nós temos que ter no nosso DNA essa consciência da necessidade de perdão. A necessidade de oferecer ao outro aquilo que ele não merece. A necessidade de oferecer ao outro aquilo que não é merecimento dele, mas é fruto da nossa obediência a Deus. Nós vivemos numa sociedade marcada pela dor,
pelo orgulho ferido e pela crescente incapacidade de restaurar relacionamentos. Muitos estão emocionalmente presos ao passado, alimentando mágoas antigas que se tornam parte da sua identidade. O perdão não é um sentimento, é um posicionamento espiritual. Não se trata de esquecer o que aconteceu, mas de romper com o poder que aquela ferida exerce ainda sobre a sua alma. Quem decide perdoar escolhe a liberdade, e essa decisão libera cura, reconciliação e a presença manifesta de Deus na sua vida. Perdoar é o DNA do cristão. Amém, amado? Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: nós precisamos decidir perdoar. E eu quero falar um pouquinho sobre o perdão. Primeiro, perdoar é um mandamento. As pessoas dizem: quando eu sentir pronto, eu perdoo. A Bíblia diz: perdoe mesmo quando você não sentir que está pronto. Perdão não é uma decisão de aliança, não um sentimento. Colossenses 3,3 diz assim: perdoe como o Senhor lhes perdoou. Efésios 4,32 diz: sejam bondosos e compassivos, perdoando como Deus os perdoou. Você não precisa esperar sentir vontade de perdoar. Obedeça primeiro, e o Espírito Santo vai fazer o resto sobre a sua vida. E é interessante, amados, que nós temos lidado com pessoas que muitas das vezes vivem uma vida cristã cheia de ressentimento. Homens e mulheres que muitas das vezes não vivem a plenitude dentro do seu próprio casamento, porque tem ressentimento. Pessoas que não conseguem perdoar o próprio cônjuge por algo errado, uma palavra errada, uma injustiça que ele viveu. As pessoas vivem se ressentindo, se autodestruindo, se secando, vivendo naquele processo de sequidão, de a cada dia mais e mais decidir viver amargurado pela ferida que foi causada por outro, porque ela não decide perdoar. Gente que está indo para o céu com cara de quem está indo para o inferno. Gente que fala de um Deus que ama, mas não é capaz de amar oferecendo perdão. Gente que fala de um Deus que é misericordioso, mas pessoas que não são capazes de oferecer a ninguém misericórdia. Gente que tem pregado o reino de Deus, o evangelho para as pessoas com as suas palavras, mas a sua vida não demonstra que de fato esse evangelho faz sentido na sua vida. Gente ressentida, amargurada, seca, gente que está definhando, gente que está morrendo, mesmo estando dentro de um ambiente como esse. Mesmo tendo acesso à palavra viva de Deus todos os dias. Gente que lê o texto bíblico, mas não permite que o texto bíblico lhe leia, lhe confronte, lhe coloque nesse lugar de oferecer perdão. A palavra de Deus diz em Mateus 18, 23 a 35, eu quero ler com vocês. Diz assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a sua dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, diga assim, compaixão. E continua dizendo o texto: cancelou a dívida e deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe deviam 100 denários, agarrou-os e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou a ele: tenha misericórdia de mim, tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse toda a sua dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia também do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo quanto ele devia.
assim lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Olha a parábola que Jesus está trazendo. Olha a ilustração que Jesus está dizendo, está trazendo para nós como seus discípulos. Porque essa parábola é para os discípulos. Jesus disse que as parábolas eram uma forma de falar com aqueles que tinham sensibilidade para ouvir. Jesus disse que a parábola era uma forma dele conseguir comunicar aqueles que de fato são filhos desse reino. E essa parábola é muito clara, ela conta a história de um homem que suplicou misericórdia porque devia ao Senhor e essa dívida foi perdoada. Mas esse mesmo servo que foi perdoado pelo seu senhor, ele vai lá e exige que o seu conservo pague todas as suas dívidas e não exerce nenhuma misericórdia sobre ele. Então a palavra do Senhor vem a esse servo, dizendo, olha, você devia ter tido misericórdia dessas pessoas assim como eu tive de você. Você deveria ter tido empatia, amor, compaixão dessa pessoa, igual eu tive de você. Agora, porque você teve essa postura, eu vou dizer para você que você também vai ser entregue aos torturadores, até que pague tudo aquilo que você deve. Que coisa maravilhosa, que maneira escancarada de dizer para nós que não existe reino de Deus se não houver perdão. Que não existe presença do Espírito Santo na nossa vida se não houver o perdão. Que não existe vida cristã se não houver na nossa vida uma facilidade, uma intencionalidade em perdoar os irmãos que nos ofendem, as pessoas que nos ofendem. Então o perdão, amados, não é uma opção na nossa vida. Perdoar é um mandamento. Diga para a pessoa que está ao teu lado, perdoar é um mandamento. Você não tem escolha. A segunda coisa que nós aprendemos é que a falta de perdão aprisiona espiritualmente. Mateus 18, 34, 35 diz, e entregou aos verdugos até que pagasse tudo quanto lhe devia. Assim também o Pai Celestial vai fazer se cada um de vocês não perdoar de coração. O que são verdugos? Tormentos espirituais. Às vezes nós vivemos uma vida cristã e a gente fica naquela paranoia de orar para o diabo sair da nossa casa. A gente tem a impressão que o diabo está lá, atormentando a gente o tempo todo. A gente acorda de madrugada e a gente já fala, o diabo está aqui nos atormentando. Mas muitas das vezes, amados, guarda isso no teu coração. Muitas das vezes esses tormentos são portas espirituais abertas pela ausência de perdão na nossa vida. A gente é lavado, é remido pelo sangue de Jesus, a gente foi perdoado, mas a gente condiciona todo esse perdão, toda essa beleza, essa riqueza espiritual que recebemos de Cristo, a nossa postura de não perdoar. E aí abrimos portas para tormentos, para dificuldades, para perturbações, para ansiedade, para depressão, para todo tipo de doença que entra na nossa vida, porque a nossa alma vai se secando. O salmista diz que enquanto ele calou os seus lábios, enquanto ele não ofereceu perdão, enquanto ele não buscou misericórdia, não ofereceu perdão, os seus ossos se secaram. Mas tem gente que está adoecendo na sua carne, na sua vida, tem gente que está adoecendo emocionalmente pela falta de perdão. E aí a gente não entende porque muitas coisas estão acontecendo na nossa vida. Pastor ora, o ministro ora, o presbítero ora, o irmão da igreja ora, o líder de célula ora, todo mundo ora, você ora e aquilo não passa. Amados, olha para a sua vida, permite que o Espírito Santo, não eu, mas o Espírito Santo te mostre aquilo que talvez está abrindo portas para que tormentos espirituais venham tirar a sua paz. Venham te levar a esse lugar em que a sua alma está se secando, em que seu coração está se endurecendo, em que a sua vida e o seu ministério está a cada dia mais e mais definhando pela ausência de um coração que perdoa. 2 Coríntios 2, 10, 11 diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês.
Hebreus 12:15 diz: nenhuma raiz de amargura brote causando contaminação. A falta de perdão é uma raiz de amargura no nosso coração. Você já conheceu pessoas amargas? Pessoas infelizes? Pessoas que muitas das vezes a sua fé, o seu coração é confessado em Deus, toda a sua liturgia da sua vida é uma liturgia baseada em um coração de um homem religioso, mas a sua vida é seca. Mas a sua vida é amargurada, ele não encontra felicidade, não encontra alegria, não encontra satisfação, porque talvez, amados, o que está faltando para nós é um coração que perdoa. A mágoa abre portas para Satanás atuar na nossa alma, no corpo e na vida espiritual. A mágoa, a retenção do perdão, a nossa incapacidade de entender que o perdão não é uma decisão de sentimento, mas é uma decisão de aliança, faz com que o diabo entre na nossa vida e destrua a nossa saúde emocional, a nossa saúde na nossa fé. A falta de perdão nos aprisiona, destrói a estrutura emocional e adoece o nosso coração. Amados, quantos cristãos estão vivendo assim, aprisionados, doentes, gente que não tem conseguido viver a plenitude da vontade de Deus, porque o seu coração é um coração que decidiu não liberar perdão. Deixa eu dizer algo de todo o meu coração. Se tem uma certeza que nós temos aqui nesse lugar, é que mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos ferir uns aos outros. Se tem uma convicção que nós temos no nosso coração, é que mais hora menos hora, eu vou errar com você e você vai errar comigo. E o perdão precisa ser uma bandeira sobre nós. O amor precisa ser uma bandeira entre nós, para que nós possamos, através desse amor, oferecer ao outro aquilo que foi nos oferecido por Deus, e tratar o outro assim como Deus tem nos tratado, com misericórdia e graça. Vamos entender o poder transformador do perdão. O perdão nos liberta de toda amargura. Hebreus 12:15 diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. Olha que coisa fantástica. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. A Bíblia está dizendo, olha, é possível que eu e que você se exclua da graça da cruz do Calvário. É possível que eu e você, nós nos excluamos desse lugar de perdão. Por quê? Porque nós retemos o perdão. Então isso é muito sério. A amargura contamina tudo, relacionamentos, saúde, ministério, visão espiritual, a sua vida relacional com Deus. Tudo é contaminado quando o nosso coração não decide perdoar. O perdão mais cedo ou mais tarde vai matar a sua fé, vai matar, a falta de perdão vai matar a sua fé, vai matar a sua vida com Deus, vai matar a sua intimidade, vai esfriar o seu ministério. A falta de perdão vai gerar em você um coração amargurado. Perdoar é arrancar a raiz antes que ela destrua o seu coração e comece a produzir frutos que vão fazer que a sequidão, a amargura, cada dia mais e mais seja algo visível na sua vida. Você já conheceu aquela pessoa amargurada? E todos nós já vivemos isso. Pessoa que acorda segunda-feira chutando pedra. Segunda-feira é ruim porque é segunda, terça é ruim porque é terça, sexta é ruim porque está chegando segunda. A pessoa vive amargurada. Gente que começa o feriado já contando o final do feriado. Meu Deus, já foi um dia do feriado, tem mais só 9. Gente amargurada, gente infeliz, não consegue desfrutar a vida. Uma coisa que falava lá no Legendário, que eu ficava com a raiva daquele povo. Desfruta o caminho. Falei, desfruta como, rapaz? Eu estou subindo essa montanha, uma lasqueira, perna doendo, ombro doendo, está tudo doendo. Desfrutar do quê? E uma das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração é isso.
Nós temos perdido a capacidade de desfrutar da nossa vida. Nós temos perdido a capacidade de desfrutar da nossa família, de desfrutar dos nossos filhos. A gente está com o filho aqui, pequeno, preocupado quando ele crescer. Quando ele cresce, a gente está preocupado quando ele casar. A gente vive preocupado e não desfruta a vida que está hoje na nossa vida. A gente não tem a capacidade mais de parar e perceber o pôr do sol, de perceber o nascer do sol, de perceber a dádiva de Deus por ter alimento na nossa mesa. E às vezes a gente está sempre vivendo na sensação que a gente não tem o suficiente. A gente está vivendo uma vida amargurada. Amargurada, a gente ganha 300, fica infeliz porque tem gente ganhando 350. A gente consegue 350, fica infeliz porque tem gente ganhando 400. A gente nunca vai estar feliz, amados. A gente está amargurado. O problema não é o que nós estamos ganhando. O problema não é o quanto estão nos pagando, o jeito que estão nos tratando. O problema é a amargura do nosso coração. Porque a gente não consegue sentar na mesa da nossa casa muitas vezes e desfrutar da companhia dos que estão ali, porque o nosso coração está amargurado. Vir na igreja não faz sentido, porque o nosso coração está amargurado. Como é bom sentar na mesa de casa e perceber e desfrutar da graça de Deus sobre a nossa vida. Isso não significa ausência de dificuldade, ausência de sofrimento, ausência de preocupações, mas isso significa que o nosso coração encontrou abrigo no Senhor e agora, livre de toda amargura, nós conseguimos contemplar a vida diante dos nossos olhos. O perdão nos liberta da amargura. O perdão nos reconecta com Deus. Diga assim, o perdão me reconecta com Deus. Marcos 11, 25 diz assim, quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem. Olha o que a Bíblia diz, gente. Se você estiver orando e tiver algo contra alguém, perdoa. Não adianta falar em língua, não adianta ficar 40 dias no monte, não adianta ficar 40 dias sem comer, não adianta frequentar todas as reuniões da igreja, não adianta nada disso se você não perdoar. Não adianta ser a pessoa mais generosa que vai vir nesse gasofilácio, entregar tudo que você tem, se você não tiver um coração que perdoa. Se antes de você fazer essa oferta de sacrifício ao Senhor, você não dobrar o seu joelho e chegar na pessoa que você feriu, ou tiver condição de orar, dizendo, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Porque esse é o verdadeiro valor daquilo que Deus está esperando na nossa vida. Não aquilo que eu posso dar, não aquilo que eu posso oferecer, não aquilo que eu possa conquistar com os meus braços, mas é entender que o perdão nos reconecta com Deus. Tem gente que está orando na sua casa e Deus não vai fazer nada, porque não tem perdão. Tem gente orando, pedindo graça de Deus na sua família, e Deus não vai fazer nada porque tem ausência de perdão. Porque tem um coração amargurado, um coração em sequidão, cada dia mais e mais andando na rota contrária das Escrituras. A falta de perdão bloqueia a nossa comunhão com Deus, amados. Talvez você está aí orando, dizendo, Senhor, eu sinto saudade de te buscar e ouvir a tua voz. Eu sinto saudade de ter tempo de intimidade com o Senhor, de estar na tua presença. Eu sinto saudade quando o Senhor falava e eu ouvia. Eu sinto saudade, Senhor, do meu santo do santo, aquele santo lugar que o Senhor me chamava. Parece que hoje tudo é deserto, tudo é difícil. Talvez, amados, é hora de você começar a liberar perdão. Porque isso não significa que Deus está ausente da tua vida, mas significa que muitas das vezes o seu pecado, a sua transgressão, a sua ausência de um coração que perdoa, tem feito com que Deus se afaste da sua vida. É isso que a Bíblia diz. Orar, jejuar e servir sem perdoar é como tentar correr com os pés acorrentados. Ah, pastor, eu vou orar 40 dias para Deus mudar o meu casamento.
Amados, ora 40 dias, mas durante esses 40 dias, se coloque nesse lugar de mudança, transformação na sua vida, para que você possa produzir essa mudança através de um coração obediente a Deus. Decida perdoar, decida se entregar, decida mergulhar, decida se colocar nesse lugar de humilhação, de rendição no altar do Senhor de fato, e dizer: Senhor, revela em mim, revela através de mim a tua obra. Que eu seja um agente de perdão, porque eu sou um discípulo de Jesus. Terceira coisa, o perdão traz cura interior. Salmo 147, 3 diz assim: Ele cura os de coração quebrantado e trata cada uma das suas feridas. A mágoa, amados, é um veneno. A ausência do perdão é um veneno, que a cada dia que você não perdoa, esse veneno vai sendo colocado sobre a sua vida e vai te matando pouco a pouco, até a raiz estar totalmente seca e na ausência de vida de Deus em você. O perdão é um antídoto contra esse veneno. Muitos vivem doentes emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, porque se recusam a perdoar. Imagina você carregar nas costas uma mochila cheia de pedras. Cada mágoa é uma pedra colocada nessa mochila. O perdão é quando você decide soltar todo esse peso que está nessa mochila, e quando você decide ser obediente a Deus. Então, amados, o perdão cura a sua alma. Às vezes a gente fala assim: eu não vou perdoar porque ele não merece. O perdão não tem nada a ver com o outro. Quem está adoecendo é você. Quem está morrendo é você. Quem está se afastando do ministério que Deus colocou na tua mão é você. Quem está secando é você. É a sua vida com Deus que está sendo prejudicada. É o seu relacionamento com o Pai que está sendo desconectado através da ausência do perdão. O quarto ponto: o perdão é o caminho da cura e da autoridade espiritual. Muito nós falamos sobre a autoridade espiritual. Autoridade para expulsar demônios, autoridade para ser uma boca profética nessa geração, autoridade para que nós possamos falar no nome de Jesus com ousadia. Mas Marcos 11, 25 diz assim: quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem. Autoridade, quando Jesus está dizendo nesse texto que conecta a oração eficaz com o coração limpo. Jesus conecta a autoridade com a capacidade do homem de se colocar nesse lugar de perdoar todo mundo. Isso é muito sério, amados. Um coração ferido só tem uma coisa que ele oferece aos outros: ferida. Um coração amargurado só oferece aos outros amargura. Um coração ressentido só oferece aos outros ressentimento. Um coração desconectado de Deus só oferece aos outros frieza. Não tem como a gente dar aos outros aquilo que o nosso coração não tem. Não tem como a gente oferecer ao outro aquilo cujo qual nós estamos cheios. Nós precisamos entender que Deus quer nos usar, mas você, eu, nós como igreja precisamos colocar sobre a nossa vida a bandeira do perdão. Nós temos vivido, amado, dias onde as pessoas têm negligenciado isso. Nós temos vivido dias onde muitas vezes nós temos abandonado a família por causa de mágoas, ressentimentos. Nós abandonamos casamento, abandonamos família, abandonamos amigos, abandonamos a nossa igreja, porque nós temos ressentimento. Nós deixamos tudo pelo ressentimento, mas não somos capazes de deixar o próprio ressentimento. E a gente pode se afastar da família, pode se afastar da igreja, pode mudar o nosso lugar de relacionamento, mas uma coisa nós não conseguimos tirar do nosso coração, a não ser que perdoamos: é o ressentimento. Você vai para outro país, mas o ressentimento está lá.
Você vai para uma outra nação, o ressentimento está lá. Você vai para uma outra igreja, o ressentimento está lá. Você vai para uma outra comunidade, o ressentimento está lá. Você vai para um outro casamento, o ressentimento está lá. A sequidão, a amargura está lá. E a cada dia você vai morrendo mais, porque você não decidiu perdoar. Mateus 5,8, Jesus diz assim: bem-aventurado os puros de coração, pois é esses que verão a Deus. Ah, Senhor, eu quero te ver. Você quer ver o Senhor? Seu coração tem que estar puro, amado. Ah, Senhor, eu quero ter um relacionamento profundo com o Senhor. Então você precisa de um coração puro. Ah, Deus, eu quero ter uma vida de intimidade com o Senhor. Você quer? Então o seu coração precisa ser um coração livre de toda culpa, de todo ressentimento, de toda amargura. Um exemplo bíblico disso é Estevão sendo apedrejado, orando a Deus e dizendo: Senhor, não os culpe por isso que estão fazendo comigo. Um homem que decidiu não viver pela amargura, um homem que decidiu não morrer se sentindo a vítima, se sentindo injustiçado, mas um homem que decidiu dizer para aquelas pessoas que estão apedrejando ele até a morte: Senhor, não culpe eles por isso que estão fazendo. Imaginam a igreja, nesse Japão, nesse nível de intimidade com Deus, nesse nível de desprendimento da sua própria razão, nesse nível de intercessão, dizendo: Senhor, não os culpe por isso que estão fazendo. O resultado disso é que a Bíblia diz que Estevão viu o céu aberto, e a glória de Deus visível, e anjos desciam e subiam sobre os seus olhos, diante dos teus olhos. Você quer ter um olhar aberto no mundo espiritual? Você quer ter uma fé aberta? Você quer ter um lugar onde você realmente desfruta da presença de Deus? Só tem um lugar. E esse lugar é o perdão. Perdoar é escolher ser como Cristo. O perdão é o DNA do reino. Você não é mais desse mundo, você é um discípulo. E discípulos perdoam. Lucas 23, 24 diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus não morreu só para que você fosse perdoado, mas para que você também se tornasse um canal de perdão. Amados, às vezes nós olhamos para Jesus com o olhar de quem está olhando para alguém, que muitas das vezes nós não temos a menor dimensão do que significa uma vida de discipulado. De que o chamado de Jesus para nós não é de participarmos de um culto bom. O chamado de Jesus para nós não é participarmos de uma igreja boa. O chamado de Jesus para nós não é trazer a gente para a igreja todo domingo, 10h30 da manhã. O chamado de Jesus para nós é nos tornar parecidos com Jesus. E a palavra de Deus diz: haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora tinha todo o direito de reivindicar a sua posição, ele decidiu, por livre e espontânea vontade, entregar-se, ser servo, amar as pessoas, perdoar as pessoas, mesmo que essas pessoas não mereciam. Jesus decidiu perdoar, e perdoar é escolher ser como Cristo. Quantos discípulos de Jesus tem aqui? Você é discípulo de Jesus? Sim ou não? Se coloque em pé, eu quero orar com você. Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Esse é o nosso coração, Senhor. Senhor, nós queremos nessa manhã que Teu Espírito, Senhor, visite o nosso coração. Tira de nós toda dureza, todo prendimento na nossa alma, toda a raiz de amargura plantada em nosso coração. Existe um lugar, Senhor, que o Senhor nos convida a estar. E é como em um lugar onde as nossas raízes alcancem as águas que correm, Senhor, do Teu trono.
Nesse lugar onde as raízes, Senhor, alcançam essas águas, Senhor, vida plena. E muitos de nós, Senhor, temos morrido e padecido e sofrido e vivido amargurado, Senhor, porque temos decidido, Senhor, intencionalmente não liberar perdão, como se o perdão fosse uma opção na nossa vida. Mas hoje o Senhor nos traz aqui, Senhor, para nos dizer que nós precisamos perdoar. Porque o perdão não está matando o outro, Senhor. O perdão, a falta de perdão não está matando o outro, mas está me matando. A ausência de perdão não está prejudicando o outro, mas está me prejudicando. A ausência de perdão, Senhor, não está secando o outro, mas ela está me secando, Senhor. As evidências são a nossa vida, Senhor. Uma vida infeliz, uma vida amargurada, uma vida cheia de rancor, Senhor. Não conseguimos desfrutar da vida, porque não decidimos perdoar, Senhor. Não, Senhor, nós não queremos não ser perdoados pelo Senhor. Nós não queremos reter o perdão. Nós não queremos reter, Senhor, aquilo que é a nossa responsabilidade como igreja. E como discípulos do Senhor, nós queremos oferecer perdão, Senhor. Eu quero que você agora ore aí com a pessoa que está do teu lado, a sua família. Abraça essa pessoa e comece a orar com ela. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que liberar perdão, libere perdão. Mas não saia daqui dessa manhã sem decidir perdoar. Sem decidir vencer, romper os seus limites. Sem decidir colocar no altar a tua vida, o teu orgulho, as tuas dores, o teu sofrimento. E dizer, Senhor, eu decido perdoar. Eu decido caminhar, eu decido andar na direção da tua vontade, na direção dos teus propósitos, na direção, Senhor, do chamado da cruz para mim. Ofereça perdão, igreja. Libere perdão. Declare no nome de Jesus em oração, eu perdoo. Diga o nome da pessoa que você perdoa. Rompa com esses vínculos emocionais. Pare de alimentar ressentimento. Renuncie à vingança. Entregue toda a justiça na mão do Senhor. Ore por quem te feriu. Confesse o seu pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado alcança de Deus misericórdia. Perdoa, amado. Não saia daqui nessa manhã sem entregar a sua vida ao Senhor e o perdão a quem precisa. É hora de viver, é hora de frutificar, é hora de dar frutos, e não frutos de ressentimento, mas frutos de uma vida cheia do Espírito Santo. Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela Tua bondade, Senhor. Que o Senhor possa encontrar na nossa vida, Senhor, um coração contrito e quebrantado. Um coração humilde e disposto a perdoar, Senhor. Que o Senhor possa encontrar em nós, Senhor, um caminho de humildade, Senhor, de quebrantamento. Que o Senhor possa derramar sobre nós a cada dia mais
o Teu Espírito, nos levando a viver não nesse lugar de direito, mas nesse lugar de responsabilidade. Que nós possamos ser curados, Senhor, da nossa alma, através, Senhor, da liberação do perdão sobre a vida do nosso irmão. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Pai, no nome de Jesus.